Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui da nossa série do Panorama Bíblico. Hoje nós queremos fazer uma revisão, como uma linha do tempo de todo o Antigo Testamento, e vamos falar também do período interbíblico. O que acontece nesses 400 anos antes que Jesus chegue, né, no final do Antigo Testamento até o nascimento de Jesus. Vamos tentar entender um pouco disso, né? Então, como uma revisão aqui do Antigo Testamento, né, nós temos em Gênesis a criação, ali a história do universo, o chamado de Abraão, mais ou menos no ano 2200 a.C., é uma data é uma estimativa, né? Essa data. Nós temos então o período dos patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó e José. Após isso, o povo vai para o Egito por causa da fome e fica lá 400 anos. Então temos a saída, o êxodo, aproximadamente em 1446 a.C. Após a saída do Egito, o povo fica no deserto 40 anos até que chega na Terra Prometida no ano 1406 a.C. Então, a entrada em Canaã, sob a liderança de Josué, no ano 1406 a.C., Josué conquista a terra, né? Conquista a terra e distribui para as 12 tribos, né? A terra prometida. A conquista é finalizada, a conquista é completa no ano 1399 a.C. Depois disso, nós temos o período dos juízes. Após a morte de Josué, Josué era o líder de Israel, né? Nós temos o período dos juízes, que é um período que dura mais ou menos 350 anos, onde homens levantados por Deus eram libertadores da nação nos tempos difíceis, né? Nós falamos um pouco sobre isso no nosso vídeo sobre os livros históricos. Okay? Após o período dos juízes, nós temos Samuel como último juiz. Ele faz a transição para o período da monarquia. A monarquia inicia com o rei Saul no ano 1050 a.C., né? E nós temos então esse período dos reis. O período completo dos reis é do 1050 até o ano 586 a.C., que você já sabe, é o ano da destruição de Jerusalém. Então, após o início da monarquia, nós temos a divisão do reino. A divisão do reino acontece no ano 931 a.C. Depois disso, a queda do reino do norte. A Síria vem e destrói o reino do norte, Samaria dispersa o povo no ano 722 a.C. A queda, então, depois do reino do sul, no ano 586, agora para o Império Babilônico, que pega o povo e leva para a Babilônia por mais ou menos 70 anos. Né? Então, esse é o exílio babilônico. A restauração da terra, o retorno do exílio, acontece no ano 515 a.C., quando o povo retorna para sua terra, sob a liderança de Zorobabel, Esdras, Neemias. Eles reconstroem o templo, reconstroem os muros de Jerusalém, fazem uma reforma espiritual também, um retorno para a lei de Deus. Esse, então, é o período pós-exílico. O fim do Antigo Testamento, vamos dizer assim, é mais ou menos no ano 430. Os últimos profetas ali, profeta Malaquias, né? Lembra que eu falei também que os profetas surgem no período da monarquia, principalmente após a divisão do reino, né? E no último vídeo nós falamos sobre os profetas, colocamos ele mais ou menos aí nessa ordem cronológica. Então, essa é a linha do tempo do Antigo Testamento. Tá? Você entende desde a criação até o último livro, que é o profeta Malaquias. Eu espero que você consiga entender esse enredo, né? A história dessa revelação de Deus até esse momento. Mas acontece que quando se inicia o Novo Testamento, você vê que tem várias coisas são diferentes. Agora é o Império Romano,
nós temos a figura dos fariseus, nós temos o lugar chamado sinagoga, nós temos o grego como idioma principal. Como tudo isso aconteceu? Como toda essa mudança aconteceu? No final do Antigo Testamento, como eu disse, aproximadamente 430 antes do nascimento de Jesus, né? Então 400 anos ali que muita coisa acontece. A gente chama esse tempo de período interbíblico, ou período intertestamentário, né? Que é o período ali entre os testamentos. E ele é um período de grandes mudanças, né? Nós vamos tentar ter uma visão panorâmica também desse período interbíblico. E são 4 mudanças principais que nós temos. Nós temos as mudanças políticas, mudanças geográficas, mudanças religiosas e as mudanças culturais, certo? Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Então nós temos uma grande mudança política, porque na época de Jesus, você sabe, é o Império Romano que domina sobre Israel. Mas como isso aconteceu, né? Lembra que nós falamos da sucessão de impérios ali no Antigo Testamento? Primeiro o Império Assírio, depois veio o Império Babilônico. O Império Persa é o império que está no final do Antigo Testamento. O Antigo Testamento termina sobre o domínio, vamos dizer assim, sobre o domínio do Império Persa, que ele libera o povo para voltar para Israel, voltar para Jerusalém, mas ele ainda é o povo que domina, o império que domina sobre a terra e sobre Israel, inclusive. E esse império ele cai no ano 332. Né, o ano 332 a.C. Então, já depois ali do fim do Antigo Testamento, ele cai para que o Império Grego assuma. Né? Então, a gente tem até o filme 300, por exemplo, né? Ele conta a Batalha de Termópilas, né? Ali, que é uma batalha entre o Império Persa e o Império Grego. É uma história, é uma grande lenda, né? Dizer também que apenas 300 homens venceram milhões de persas, né? Mas realmente, aparentemente foi uma vitória heróica dos gregos e ali foi um passo importante para a conquista grega. O Império Grego ele vai ser um império muito interessante, ele vai assumir o controle de todas as províncias que estavam sob domínio da Pérsia, né? Então, e sobre Jerusalém, né? O Império Grego domina do ano 331 até o ano 167 a.C. Tá? Então, o Império Grego poderia falar muita coisa sobre o Império Grego, mas a gente não vai deixar esse vídeo tão comprido assim. Mas ele foi um império que teve grande domínio, não apenas pela força, mas muito pela cultura. Né? Principalmente liderado por Alexandre o Grande, o Império Grego ele teve uma grande expansão cultural. Né? É o que a gente chama de helenização, né? Ou helenismo. O helenismo, esse processo, né, de helenização, de que a cultura grega abrangia todo o império, ele queria não apenas dominar os territórios, não apenas cobrar impostos. Ele queria que a língua grega fosse falada nos territórios do império. Ele queria que a cultura, a filosofia grega, o estilo de vida grego fosse difundido. Então ele começa com meio que uma ideia de globalização dentro do império dele, né? Globalização devido às proporções, é claro, mas dentro do Império Grego ele queria que fosse que a Grécia tivesse essa influência sobre todos, né? E é importante perceber isso, como isso vai fazer diferença mais para frente, principalmente por causa da língua, porque o grego ele passa então a ser uma língua de todo o império. Isso não aconteceu com os outros impérios anteriores, mas começa com o Império Grego. Tanto que mesmo até com o Império Romano, o grego ainda é a língua do império, é uma língua popular, mais ou menos como o inglês hoje, que é uma língua em todos os países, alguém fala essa língua, por exemplo. Né? Então o grego ele teve essa grande difusão. Né? O Império Grego foi um império inteligente, principalmente Alexandre o Grande foi um grande
estrategista. Ele teve muito também, além dessa questão cultural, da helenização, ele foi um império abrangente de território também, né? Ele foi quase até a Índia. Se você olha o mapa ali, da Grécia até a Índia, é uma região muito grande. E os soldados iam andando e conquistando, né? Diz a história que eles chegaram na Índia e os soldados se recusaram a prosseguir. Eles falaram, não, a gente não consegue mais ir, não consegue ir mais longe. Então eles voltaram, mas estabeleceram seu domínio até mais ou menos a região de onde a gente tem a Índia hoje. Então foi um império muito abrangente também em seu território. Acontece que Alexandre morre e ele deixa então 4 principais dos seus generais sobre o domínio, né? Ele não tem um sucessor, não tem um filho para assumir o controle, então 4 de seus generais assumem regiões diferentes do império, né? E ali tinha uma região, o que dominava sobre a região de Israel, né? Eram muito duros contra o povo, contra a cultura de Israel. Então eles queriam impor também culto pagão. Principalmente um dos seus generais chamado Antíoco Epifânio, nome interessante, né? Mas Epifânio quer dizer figura de Deus, de epifania, né? Então ele tinha esse título como ele mesmo fosse um próprio Deus. E ele estabeleceu ali um jugo muito forte sobre o povo de Israel, inclusive sacrificando um porco no templo que havia sido reconstruído ali por Zorobabel e Esdras. Isso é um sacrilégio, porque o porco é um animal impuro para os judeus. Então o povo começa a se revoltar contra esse domínio grego ali na região de Israel. E aí então nós temos a Revolução dos Macabeus. A Revolução dos Macabeus, ou o período macabeu, dura do ano 167 a 63 depois de Cristo, né? Acontece que um sacerdote chamado Matatias, o nome do sacerdote, ele vê ali um soldado grego impondo e obrigando um homem judeu a sacrificar para o imperador, então ou para o império, né? E ele então, esse sacerdote mata tanto o seu companheiro judeu como esse soldado grego. E então ele tinha alguns filhos, inclusive Judas Macabeu, que era o nome dele, ou pelo menos como ele era chamado, Macabeu. Macabeu quer dizer martelo. E ele lidera, então, junto com seus irmãos, a revolução. Então, com poucas armas, praticamente com armas com pás e enxadas, né, com ferramentas, na verdade, eles então eles conseguem expulsar os gregos daquele território. Então, por aproximadamente 100 anos, Israel está ali ilhado, vamos dizer assim, ele está rodeado pelo Império Grego, mas ele consegue uma independência de certa forma. Então, ele fica por esse período, ele é uma nação independente, tá? Nós temos 2 livros apócrifos, né, que não são livros canonizados, pelo menos na Bíblia protestante, que é o livro de 1º e 2º Macabeus. Né? Nós não consideramos ele como uma escritura inspirada, mas ele tem grande valor histórico e ele conta essa história dessa revolução. Né? Vale a pena para informação. Tá? Após esse período macabeu, que ele vai até o ano 63 a.C., nós temos então o Império Romano. Né? Existe uma confusão ali entre os macabeus e Roma acaba tomando proveito disso, principalmente com um general chamado Pompeu. Ele consegue ter domínio sobre aquela região, é o império ascendente, né? O império que está crescendo, e ele então toma aquela região, né, para si, para Roma. Então, do ano 63 em diante, até o ano 600, mais ou menos depois de Cristo, Roma é o império dominante sobre Israel. Tá? Então, essas são as mudanças políticas. Por isso que quando Jesus chega, o império é o Império Romano.
certo? Nós temos mudanças geográficas importantes também. Lembra que a gente falava do Reino do Norte e Reino do Sul. E o Novo Testamento, os evangelhos principalmente, não falam disso, Reino do Norte e Reino do Sul. Fala de Judéia, Samaria, Galiléia, porque essas são as regiões, né? Israel agora é dividido principalmente em 5 regiões. Judéia, Samaria, Galiléia, Decápolis e Pérea. Pérea não é muito falado no Novo Testamento, nos evangelhos, Decápolis algumas vezes, mas a gente vê sempre a Judéia, Samaria e Galiléia. Tá? Então, Galiléia está no norte, Samaria no meio e a Judéia é a região sul de Israel. Então, nós temos essa nova divisão com relação ao Antigo Testamento. Nós temos algumas mudanças religiosas, nós temos uma figura chamada fariseu agora. Os fariseus são homens que começaram muito bem intencionados, né? Um grupo religioso, um partido religioso, vamos dizer assim, que começa muito bem intencionado, principalmente na época do Império Grego, com toda essa poluição, vamos dizer assim, da sua cultura, das suas raízes, né? A imposição da cultura helênica ou de outros impérios também, depois do Império Romano, por exemplo, eles querem manter puro a religião, a lei, a interpretação da lei. Então eles começam bem, a intenção era muito boa, mas depois eles ficam muito orgulhosos por conta do conhecimento e não conseguem reconhecer Jesus nas escrituras que eles tanto estudavam, né? Então nós temos os fariseus, nós temos os saduceus, né? Os saduceus, diferente dos fariseus, eles apenas criam no Pentateuco, apenas os 5 livros de Moisés, não criam na ressurreição, e eles eram mais ligados com uma alta sociedade, com o governo, né? Os fariseus não, os fariseus eram um pouco mais, embora alguns fariseus fossem ricos, eles eram mais do povo, vamos dizer assim. Nós tínhamos também os zelotes. Zelotes eram aqueles que zelavam principalmente eram mais patriotas, vamos dizer assim. Eles eram revolucionários a ponto até talvez de pegar em armas se fosse necessário. Nós tínhamos os essênios também, que são como fariseus, mas que ficam mais retirados em desertos, né, e não querem se envolver ali com a sociedade, né? Provavelmente João Batista fosse um essênio, né? É bem provável que ele tenha sido um essênio. Tá? E nós temos também os herodianos. Herodianos, aqueles que apoiam Herodes, ou seja, aqueles que é um partido religioso, mas na verdade mais envolvido com política também, que apoiam o governo e o domínio de Roma sobre Israel. Tá? Então, nós temos esses cargos políticos, né? Nós temos alguns cargos religiosos, desculpe. Cargos religiosos, temos também o Sinédrio, uma nova figura aqui também. O Sinédrio é um conselho, né? Quando Jesus é, entre aspas, julgado, ele é levado diante do Sinédrio. Outra coisa nós temos acerca da instituição religiosa, nós temos o templo, mas agora também temos a sinagoga. Tá? Sobre o templo, esse templo que nós temos aqui na época de Jesus é diferente do templo reconstruído por Esdras, Zorobabel, ok? O templo reconstruído, ele leva ali mais ou menos 12 a 15 anos, o templo de Zorobabel. Esse templo, lembra que ele demora 46 anos para ser reconstruído, né? Quando os apóstolos olham como aquele templo é bonito, como a construção é grande, Jesus fala que se derrubar o templo, em 3 dias ele vai levantar, e questionam ele, mas esse templo demorou 46 anos para ser construído. Esse templo que demora 46 anos para ser construído, que é o templo da época de Jesus, ele foi construído pelos romanos, né? Então os romanos, eles são muito notáveis na questão de estrutura. Enquanto os gregos eram notáveis nas questões culturais, os romanos eram notáveis nas estruturas, nas construções, né? Então eles reconstroem ali um templo, né? Chamado Templo de Herodes, vamos dizer assim, porque ele era simpatizante também dos judeus,
e ele reconstrói então esse templo. Mas nós temos também a sinagoga, e a sinagoga vai ser muito importante para a propagação do evangelho, porque em qualquer lugar do império, como o império é uma terra comum, vamos dizer assim, em qualquer lugar onde tiverem 10 judeus, uma sinagoga pode ser construída. Então isso é muito importante porque a gente vê, por exemplo, que era o costume do apóstolo Paulo ele chegava em uma cidade, o primeiro lugar que ele procurava era a sinagoga, porque ele era judeu, então na sinagoga qualquer um ali poderia ter a palavra, então Paulo pregava o evangelho, as boas novas de Jesus. Então isso é uma peça importante ali para a propagação do evangelho. Nós temos também mudanças culturais, principalmente do idioma, né? De hebraico, o aramaico foi ali no final do período do Antigo Testamento, período pós-exílico, mas agora a língua dominante, como eu já falei, é o grego. O grego é falado por todos, inclusive o Novo Testamento é escrito em grego. Nós temos também escritos, né, dessa época, inclusive o Antigo Testamento traduzido também para o grego, né, o que a gente chama de Septuaginta. Então, aqui nós já falamos das principais 4 mudanças políticas, mudanças geográficas, mudanças religiosas e mudanças culturais. E tudo isso não foi por acaso. Tudo isso acontece, embora às vezes a gente chama de período de silêncio ou período onde Deus não se manifesta. Deus estava no controle de todas as coisas, porque quando Jesus chega, a gente pode chamar de esse período de a plenitude dos tempos, ou seja, o momento perfeito para que Jesus viesse. Eu vou ler um versículo que está em Efésios 1, capítulo 10, Efésios 1, versículo 10, que diz assim: isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Então, essa plenitude dos tempos é o tempo perfeito, quando Jesus veio e convergiu em si mesmo todas as coisas. Então, Jesus não poderia vir antes. Jesus tinha que vir no período do Império Romano, porque eram os romanos que executavam seus prisioneiros com uma cruz. Se ele viesse antes, ele não seria crucificado e não cumpririam as profecias. Ele tinha que vir nesse momento, porque agora todo o império, praticamente todo mundo conhecido, falava grego. Então, após a sua morte, ressurreição e ascensão, as boas novas de Jesus são espalhadas de maneira mais rápida, de maneira mais abrangente. E também o trânsito é muito mais fácil porque o Império Romano construiu estradas que era muito mais fácil de se locomover, e as sinagogas, como eu falei, o evangelho podia ser pregado em praticamente todas as províncias do Império. Enfim, tudo que acontece nesse período que a gente não tem informação, que é a nossa página branca da Bíblia, tudo isso que acontece para esse tempo perfeito, onde a esperança do Messias era muito mais alta, era muito mais necessário a vinda do Messias, e aparentemente esse período de silêncio, né? Mas Deus está trabalhando, né? Deus está presente nesse período. Então, são informações extra-bíblicas, vamos dizer assim, históricas até, mas que ajudam a gente a compreender também a Bíblia como um todo. Então, por esse vídeo é só isso. Até a próxima.